Se você sofre de enxaquecas e dores de cabeça, independente se é de nível moderado ou mais grave, que te dá dores ruins, horríveis, agonizantes e latejantes, o tipo de dor que faz frequentemente seus olhos lacrimejarem e você sente a necessidade de escapar do mundo e ficar em um lugar escuro, você não é diferente de muitas outras pessoas. Eu entendo completamente a sua história de dor. Minha esposa, Ana, lidou com esse mal por muitos anos. A princípio, suas dores eram latejantes e de um lado da cabeça. Às vezes, elas não eram tão horríveis. Mas com o passar dos meses e depois dos anos, elas pioraram constantemente. Se tornaram mais frequentes e também duraram mais. Houve vezes que as dores de cabeça da minha esposa duraram mais de 2 dias. Então seu pescoço começou a doer. Sua sensibilidade à luz e ao ruído se tornaram mais agudas. E muitas noites nós tivemos que dormir em quartos separados, pois qualquer som a afetava. Outra coisa, Ana sempre sentia náuseas com suas enxaquecas, mas essa náusea acabou se tornando vômito de verdade. Até que sua vida mudou por completo, para pior. As coisas que Ana não pôde fazer, o mau humor no dia a dia, os planos que teve que cancelar repentinamente e o medo de um próximo ataque de dor de cabeça intensa fizeram da vida dela um inferno. Ainda assim, tudo mudou quando encontramos o mais novo segredo croata capaz de reverter suas dores de cabeça e enxaqueca em apenas algumas semanas. Olá, meu nome é Roberto Dumont. E daqui a 90 segundos eu não vou apenas te mostrar como minha esposa se livrou de suas dores, mas também irei te revelar um segredo desconhecido, totalmente natural, seguro e indolor, criado por um grande médico especialista na Croácia, que garante que suas dores de cabeça não voltem nunca mais. Continue aqui comigo pelos próximos minutos e você vai entender que tudo o que você precisa fazer para se livrar das suas dores de cabeça e enxaqueca é apenas realizar uma sequência de movimentos simples ao acordar pela manhã todos os dias. Então, se você deseja saber o segredo oculto que faz com que sua enxaqueca desapareça em poucas semanas e quer conhecer o único método natural, seguro e indolor que garante que suas dores não voltem nunca mais, é só continuar aqui comigo até o final. O que você vai ver a seguir, através desse breve vídeo, é provavelmente a coisa mais importante que você já viu em toda a sua vida. 99% das pessoas, inclusive muitos médicos, não sabem desse segredo que vou te revelar já nos próximos minutos. No entanto, preciso te dar um aviso importante. Este site está sofrendo com grandes ataques da indústria farmacêutica por revelarmos aqui algo tão poderoso e 100% natural, algo capaz de substituir todos os medicamentos e receitas que eles vendem, impedindo essa gananciosa indústria de lucrar os seus milhões de dólares todos os anos em cima de pessoas do bem, como você e eu. Por isso é importante que você preste muita atenção, pois este vídeo pode ser tirado do ar a qualquer momento. Você deixará de conhecer o maior segredo que te livrará das dores de cabeça para sempre. É preciso te alertar. O que vou mostrar a você hoje não tem nada a ver com dietas, exercícios, uso de medicamentos e analgésicos, ou qualquer tipo de método que você está acostumado a ver. Saiba que essas alternativas tradicionais não são o melhor caminho para se livrar da enxaqueca. Então, vamos continuar. Como eu disse anteriormente, meu nome é Roberto. E por mais que eu seja um médico oftalmologista há mais de 17 anos, por muito tempo eu me senti envergonhado por não ser capaz de ajudar minha esposa. Aqueles anos de enxaquecas foram anos realmente difíceis. Quando eu resolvi agir por conta própria para livrar a Ana deste mal, percebi que, embora haja toneladas de informações por aí, tudo se enquadra em apenas duas categorias. Tome remédios, faça tratamento, coisas médicas em outras palavras, e evite os gatilhos que ativam o ataque de enxaqueca. Há uma hierarquia de tratamentos para enxaqueca hoje. Há muito que tentar, muito que falhar, e é claro, uma série de remédios em potencial para gastar seu dinheiro. E Ana e eu tentamos bastante, gastamos milhares de reais. Mas não importava o que ela tentasse, nada adiantava. Claro, alguns medicamentos funcionam de certa forma, mas eles servem apenas para lidar com os sintomas da enxaqueca, não com as suas causas reais. Se a indústria farmacêutica abordasse com sucesso as causas, as enxaquecas acabariam. Mas as pessoas gostam de tomar pílulas porque é algo fácil de fazer. E essa indústria gananciosa gosta de vender comprimidos porque eles ganham muito dinheiro. Ou seja, muitas pessoas obtêm algum alívio de seus sintomas de tempos em tempos. No entanto, os resultados não são confiáveis. O médico neurologista de Ana até alertou sobre tomar muitos medicamentos para suas enxaquecas.
Ele apontou a ironia de que tomar muitos remédios tinha um efeito colateral de dor de cabeça por uso excessivo de remédios. O pior é que ele tinha razão, eu sei disso. Então, por um tempo, pensei que lidar com os gatilhos da enxaqueca era a chave. Os gatilhos são eventos emocionais, físicos, ambientais ou alimentares que colocam sua enxaqueca em movimento. Existem literalmente dezenas de diferentes gatilhos, e as enxaquecas da maioria das pessoas são afetadas por apenas alguns deles. O truque é descobrir os poucos que mais te afetam, e depois fazer o possível para evitá-los. A questão é, como sabemos quais são os nossos gatilhos específicos? Foi aí que eu percebi que identificar seus gatilhos pessoais de enxaqueca pode ser bastante difícil. Para alguns de nós, nossos gatilhos são quase impossíveis de detectar. E pior, gerenciar gatilhos é ainda mais difícil. Muitas vezes você pensa que algo é um gatilho, mas não é. Por exemplo, se o seu gatilho estiver em alguns dos alimentos que você come, se você tiver sorte o suficiente para identificar esse alimento, você poderá simplesmente parar de comer ele. Agora, é mais difícil se for um grupo alimentar completo, como laticínios ou trigo. Mas então, e se o seu gatilho for algo mais difícil de controlar? Como o estresse, talvez. Nervosismo, mau humor, perda de energia. Só que essas coisas são normais. Elas fazem parte da vida cotidiana de todos que têm emprego e família. Então, resumindo toda a ópera, a profissão médica está unida em uma coisa. Eles admitem que não entendem realmente as causas das enxaquecas. Quase tudo que já foi dito sobre enxaqueca na imprensa médica não tem nada a ver com a cura da enxaqueca em si. E os gatilhos, que são onde estão as esperanças da maioria das pessoas, não são a causa real das enxaquecas. Afinal, pense comigo. Por que algumas pessoas podem beber um balde de café e não sentir nada, enquanto outras bebem uma xícara e sofrem 72 horas de enxaqueca infernal? Como é que a Maria fica exausta depois de alguns dias estressantes no trabalho, mas se recupera depois de uma boa noite de sono, enquanto o João, que trabalha com ela, tem que se isolar por 48 horas para lidar com as suas dores de cabeça dolorosas? Não podem ser os gatilhos, certo? Ambos tiveram exatamente a mesma experiência no trabalho. Ambos voltaram para casa cansados, estressados. Portanto, ambos tiveram os mesmos gatilhos. Só que um está bem no dia seguinte, enquanto o outro tem fortes enxaquecas. Então, a resposta é esta. Os gatilhos não são a causa de suas enxaquecas. Se você acha que eles são, então você foi enganado. A boa notícia é que eu descobri algo há pouco tempo. Algo que minha esposa pôde usar para acabar com suas enxaquecas e que não é amplamente divulgado pela indústria médica. E você quer saber por quê? Porque isso não requer remédios, métodos tradicionais ou cirurgias. Aliás, não custa um centavo para realizar. E para mim, essa revelação foi uma das melhores coisas que já me aconteceram, principalmente por ter livrado minha esposa de suas dores. Continue aqui comigo, pois vou te contar brevemente como tudo aconteceu agora. Bom, depois de minha esposa e eu tentarmos de tudo para reverter suas dores, mas não obter sucesso, começamos a nos sentir sem esperança. Eu só não esperava que a solução fosse cair inesperadamente no meu colo em uma viagem para a Itália em um congresso de médicos que eu fui. Era uma feira de medicina comum, como muitas dessas aí que todo ano médicos costumam ir. Eu já tinha marcado essa viagem há meses com um colega que também é médico e nem me lembrava mais dela devido a todo o estresse que estava vivendo. Mas ainda bem que eu marquei, porque esse congresso foi a chave para reverter todas as dores de cabeça da minha esposa e de milhares de outros brasileiros. Isso graças a um grande neurologista croata que eu conheci, o Dr. Christopher Antich, um médico de idade avançada muito carismático que se sentou do meu lado em todas as palestras do evento. Nesse tempo, nós pegamos uma amizade e, quando eu percebi, já estava contando a ele todos os problemas que enfrentava, principalmente os problemas das dores da minha esposa Ana. Mas então aconteceu algo surpreendente alguns dias depois do evento na Itália. Christopher entrou em contato comigo e perguntou se minha esposa toparia fazer parte de um pequeno grupo experimental para alguns movimentos que ele havia desenvolvido. Movimentos? Eu perguntei ao médico croata sem entender muito bem. Ele me explicou que são movimentos simples, projetados para combater as enxaquecas em sua causa raiz e se livrar delas de uma vez por todas. Não havia drogas envolvidas nesse experimento. Não era necessário ir em uma academia, em um terapeuta ou comprar equipamentos especiais. Então falei com a Ana e nós topamos embarcar nessa aventura, mesmo não tendo certeza se iria funcionar. E antes de nos enviar as instruções oficiais, o Dr. Christopher me disse qual era o pensamento por trás desses novos movimentos. Fiquei absolutamente surpreso com o que eu vi. Primeiro, o Christopher explicou como a enxaqueca funcionava. E, bom, uma enxaqueca é o resultado final de uma cadeia muito curta de eventos, ou seja, gatilhos.
Mas isso não quer dizer que os gatilhos são os responsáveis, como mencionei aqui antes. Na verdade, o gatilho afeta algo em seu corpo. E é essa coisa que causa a dor da enxaqueca. O gatilho é o agente, não a causa. É esse algo que é o verdadeiro culpado. É a parte intermediária que contém a chave para a dor da enxaqueca. Porque dizer que o gatilho causa enxaqueca é igual a um time de futebol ganhar um jogo. E eu dizer que eles ganharam porque o árbitro deu o apito inicial. Sim, o apito inicial deu início ao jogo. Mas outra coisa, neste caso, a equipe ganhou o jogo. A equipe foi a causa da vitória. Os gatilhos da enxaqueca são como os apitos iniciais do árbitro. Eles fazem a coisa funcionar, eles a acionam. Mas a própria enxaqueca é causada por algo que o gatilho põe em movimento. Em seguida, o Dr. Christopher me explicou que a oxigenoterapia havia sido testada na Croácia, em pessoas que sofrem de dores de cabeça muito fortes, incluindo enxaquecas, e que esse experimento teve alguns sucessos notáveis. A terapia não havia curado as enxaquecas, mas com um cilindro de oxigênio e uma máscara, os pacientes, no meio de uma enxaqueca dolorosa, experimentaram uma melhora em sua condição. As melhorias foram rápidas e curtas, mas o que o Dr. Christopher descobriu com isso foi que a enxaqueca pode ser simplesmente causada pela falta de oxigênio no cérebro. Agora, há muito tempo já havia suspeita entre os médicos de que a falta de oxigênio no cérebro fosse a causa da enxaqueca. A experiência de pessoas que inalam oxigênio diretamente no momento em que sofrem de enxaqueca apoia fortemente essa teoria. Então, o Dr. Christopher não estava alegando ter inventado a cura para a enxaqueca que agora queria que minha esposa experimentasse, mas ele nos explicou da seguinte maneira. Se o oxigênio chegasse naturalmente ao cérebro de Ana em quantidades suficientes antes que houvesse qualquer sinal de enxaqueca, consequentemente o problema da privação de oxigênio desapareceria e as dores iriam embora. Mas nós realmente precisamos de tanques de oxigênio e máscaras para oxigenar nossos cérebros? Felizmente não. Claro, tanques de oxigênio ou técnicas para bombear mais sangue em nosso corpo, como corridas, são formas de levar oxigênio ao cérebro. Mas se o oxigênio já estiver lá, nada disso será necessário. E aí que entra o programa do Dr. Christopher. Ele me contou sobre as maneiras pelas quais o oxigênio é impedido de chegar adequadamente ao cérebro em nossa vida cotidiana. Christopher ficou surpreso ao descobrir que as causas disso são variadas, mas bem compreendidas. O que ele fez foi apenas conectar tudo. Se os especialistas sugeriram que a agonia da enxaqueca é causada pela falta de oxigênio no cérebro e as causas da falta de oxigênio no cérebro são bem compreendidas, então resolver o problema de oxigênio para o cérebro serviria para reverter a enxaqueca, certo? O Dr. Christopher respondeu a isso com um sim. E seu programa de enxaqueca excepcionalmente simples nasceu. Um programa realmente muito direto, que consiste apenas em um conjunto de movimentos que você executa em casa. Ana os experimentou todos eles. E aqui está como eles funcionam. Nosso cérebro precisa de muito oxigênio para funcionar corretamente. Cerca de 40% do nosso consumo de oxigênio vai direto para o cérebro ou vai se for saudável. O oxigênio chega ao cérebro da mesma forma que chega a qualquer um dos órgãos do nosso corpo. É levado até lá pelo nosso sangue. Muitos dos principais especialistas em enxaqueca acreditam que as enxaquecas são causadas por uma restrição do suprimento de sangue para o cérebro. Restrinja o sangue ao cérebro e você também restringiu o oxigênio ao cérebro. E é daí que vem a dor. É como se o seu cérebro estivesse literalmente inchando contra o interior do crânio, tentando explodir. Cada pulsação do seu coração parece uma onda de choque explodindo em seu crânio. E os especialistas sempre souberam disso, não é nenhuma novidade. O que o Dr. Christopher fez é simples, mas muito, muito eficaz. Ele relacionou os fatos médicos e abordou a causa do baixo nível de oxigênio. Mais uma vez, o baixo nível de oxigênio tem várias causas, a maioria das quais são bem compreendidas. Em poucas palavras, não respiramos corretamente, e tudo isso é clinicamente verificado e comprovado. Devo admitir que inicialmente achei difícil acreditar que o real problema era que Ana não estava respirando direito. Uma coisa tão natural de se fazer, como ela pode estar fazendo errado? Acontece que milhões de pessoas simplesmente não respiram profundamente o suficiente para inalar oxigênio suficiente para atender às necessidades de seus corpos. E há duas razões para isso. Primeiro, muitos de nós ficamos sentados, em casa, no escritório, em carros. Ficar sentado por longos períodos agora é amplamente considerado quase mortal para a nossa saúde. Entre muitas outras desvantagens, isso faz com que nossa postura e infraestrutura respiratória enfraqueçam e cedam devido à falta de uso adequado, o que arruína fisicamente nossa capacidade de inspirar grandes e saudáveis quantidades de ar. Em segundo lugar, a vida moderna traz suas próprias tensões. Longas horas, horas apertados,
Responsabilidades familiares, demandas de trabalho, sono insuficiente, preocupações com dinheiro, todas as coisas de sempre. Quando estamos preocupados e tensos ou exaustos e sonolentos, naturalmente inspiramos profundamente menos. Na maioria das vezes, não percebemos que isso está acontecendo conosco. Então, novamente, estamos reduzindo a quantidade de ar oxigenado que entra em nossos pulmões e depois em nosso corpo e cérebro. Além disso, nós também não inspiramos corretamente. Também achei isso muito difícil de acreditar. O que poderia ser mais fácil do que inspirar, mas descobri que é verdade e é uma falha mortal. Ao expirar, você está expelindo dióxido de carbono, um gás residual que é a consequência natural da respiração. O dióxido de carbono é um veneno, mas a tensão da vida moderna faz com que não expelimos dióxido de carbono adequadamente. O que significa que parte desse dióxido de carbono fica apenas em nossos pulmões, que é onde absolutamente não deveria estar. Enquanto isso está lá, vai ocupando espaço onde deveria estar o ar oxigenado. Então, o oxigênio que obtemos luta para alcançar nossos cérebros. E se você pensou que não dá para piorar, sinto lhe dizer que não respirar corretamente não é o único problema. Existem mais de 70 músculos na região do pescoço, rosto e cabeça. O aperto nesses músculos não é incomum. E se o número suficiente deles estiver muito tenso por muito tempo, eles restringem ativamente o fluxo sanguíneo para o cérebro, causando fadiga, estresse e enormes tensões em nossos ombros, pescoços, rostos e cabeças. E isso é tão verdade que uma das primeiras coisas que Ana notou quando experimentou os movimentos de Christopher foi como seus músculos do pescoço, rosto e cabeça ficaram relaxados e macios pela primeira vez em anos. E novamente, tudo que o Dr. Christopher fez foi reunir fatos médicos amplamente aceitos para criar um remédio natural óbvio para enxaquecas. Seu programa, chamado Programa Livre das Dores de Cabeça, abordou cada área problemática de Ana. Primeiro, no inspirar e expirar adequadamente. Então, o oxigênio não consegue chegar ao cérebro corretamente. Em um curto período de tempo, esses problemas desapareceram. E quando os problemas foram resolvidos, a enxaqueca de Ana também foi, porque eles estavam causando suas enxaquecas. Os movimentos do Programa Livre das Dores de Cabeça são suaves e fáceis. Não há dificuldade em realizá-los e não existe qualquer tipo de atividade vigorosa. Na verdade, a maioria desses movimentos envolve muito pouco movimento. Você pode praticá-los até deitado se quiser. Mas há poder nesses movimentos, porque eles estão relaxando os músculos que ficaram tensos e contraídos. Tão tensos que impedem que o sangue rico em oxigênio chegue ao cérebro. Grande parte da eficácia do programa do Dr. Christopher vem do fato de que ele se concentra em pequenas áreas do corpo de que você normalmente nem daria muita atenção. E uma vez que os músculos foram soltos e relaxados, o sangue flui muito, muito mais facilmente. E quando o sangue flui com mais facilidade, é muito mais simples de transportar oxigênio para o cérebro. E quando seu cérebro está recebendo todo o oxigênio que precisa, ele não cria enxaquecas. Ana e eu seremos eternamente gratos pelo dia em que Dr. Christopher nos pediu para experimentar seu programa livre das dores de cabeça. Minha esposa fez tudo o que ele disse e os resultados vieram rapidamente. Todo o medo que ela sentia de um próximo episódio de dor desapareceu. Então, resolvemos ajudar outras pessoas próximas a nós com esse programa. Amigos, tios, primos, colegas de trabalho, todos seguiram seu programa, e não é exagero dizer que esses simples movimentos transformaram suas vidas. Tanto que recebi diversas mensagens de agradecimento por ter compartilhado isso, inclusive esses áudios. Roberto, eu só tenho a agradecer pelo programa Livre das Dores de Cabeça. Muito obrigado mesmo. Depois de anos lutando contra minhas enxaquecas, eu estava pesquisando online para ver se existia algo por aí que pudesse me ajudar, pois analgésicos e outros métodos simplesmente não estavam ajudando mais. Quando eu me deparei com o seu site, e meu primeiro pensamento foi: bom, parecia bom demais para ser verdade, mas eu resolvi arriscar e tentar. E então eu mal pude acreditar. Eu nunca mais senti dores de enxaqueca. Toda a tensão que eu tinha no meu corpo foi embora e eu recuperei a minha vida. Oi, Roberto, tudo bem? Eu quero deixar aqui a minha gratidão por tudo, sabe? Eu lutei muito contra as dores de cabeça com enxaqueca desde a minha adolescência, mas o programa Livre das Dores de Cabeça foi a única coisa que realmente me ajudou de verdade. Esse segredo, ele é extremamente esclarecedor e dentro de uma semana, mais ou menos, eu já me livrei de toda aquela dor horrível que eu sentia. Só quem sabe o inferno que é ter enxaquecas entende o alívio que é finalmente se livrar de uma dor que é agonizante. Hoje sim, eu tô muito feliz e sou sim uma nova mulher.
Olha, eu não sei como eu posso te agradecer, meu amigo. Eu já desperdicei aí uma fortuna em todos os tipos, né, de terapias e medicamentos para enxaquecas. Com essas coisas eu até tinha um alívio temporário, sabe? Mas depois de alguns dias, a dor infelizmente voltava, e até pior. Chegou ao ponto que eu passei uns finais de semana, cara, trancados no meu quarto mesmo, com a luz apagada. Então um amigo meu, ele me enviou o link do teu site, né? Apenas 5 dias depois, cara, a minha dor ela desapareceu completamente. E um mês depois, eu ainda tô completamente sem dor. É inacreditável. Incrível, né? E então, a fama do programa livre das dores de cabeça foi crescendo muito, devido ao marketing boca a boca das pessoas que compartilhamos isso. E em questão de poucos dias, já tinha o meu celular e minhas redes sociais sobrecarregados de mensagens de pessoas desconhecidas, implorando que eu revelasse o programa a elas. Como eu não daria conta de ajudar todos ao mesmo tempo, tive uma ideia. Fiz um acordo com o Dr. Christopher para liberar o acesso ao programa livre das dores de cabeça aqui no Brasil através da internet. A boa ideia é que ele topou. E agora, como você notou, o programa livre das dores de cabeça é a melhor solução disponível hoje para você conseguir destruir sua enxaqueca e dores de cabeça de forma natural e sem medicamentos. Então eu preciso te perguntar: quanto vale para você viver livre das dores de cabeça intensas? Quanto vale para você se sentir bem e nunca mais sofrer com enjoos, tontura e ânsia? Quanto vale para você ter sua saúde e vida de volta ou seus relacionamentos restaurados? Imagine isso por um instante. Imagine a sensação de você se sentir bem, sem medo de um próximo ataque de enxaqueca inesperado, viver com segurança, aproveitar a vida com as pessoas mais importantes ao seu lado. Imagine uma vida sem gastos com analgésicos que só prejudicam a sua saúde. Não seria incrível? Bom, assim que lançamos o programa livre das dores de cabeça neste site, vimos milhares de pessoas dispostas a pagar grandes quantias de dinheiro por essa mudança de vida. Mas a grande questão é: você poderia mesmo colocar um valor nisso? A minha intenção aqui é ajudar as pessoas, é te ajudar. E sabemos que nem todas têm boas condições para obter acesso a um programa tão transformador, porém tão caro. Então, embora eu seja obrigado a cobrar um valor mínimo de R$ 500 pelo programa livre das dores de cabeça nos próximos dias, pois esse foi o acordo que fiz com o Dr. Christopher e ainda temos custos com este site, eu não farei isso. Tudo que eu quero é colocar esse programa nas mãos do maior número possível de pessoas que ele possa ajudar. Então vou fazer algo único para você. Liberamos as próximas 100 vagas ao programa com condições super especiais, onde o programa livre das dores de cabeça não custará R$ 500, nem mesmo metade disso, R$ 250. Se você agir hoje e somente hoje, te entregarei o acesso ao programa por apenas R$ 147 à vista ou em até 12 vezes de R$ 14,76 no cartão. A última coisa que quero é que o preço seja um impedimento para você ter acesso a essa transformação de vida. Se você pensar um pouco, esse valor está barato demais para você se livrar das suas dores. Com certeza você gasta muito mais do que isso com analgésicos que não resolvem o seu problema e só prejudicam a sua saúde. Então você precisa agir rápido. Clique no botão abaixo deste vídeo agora mesmo para garantir acesso ao seu programa. Ao fazer isso, você vai seguir para nossa página de pedido segura e com 100% de privacidade para você, que se parece com essa aqui. Depois que você inserir suas informações e confirmar seu pagamento, você receberá em seu e-mail o acesso à área de membros do programa. E pronto! Você já estará no caminho certo para conseguir se livrar da enxaqueca de uma vez por todas. Se ainda tiver com dúvidas do que fazer, vou facilitar as coisas para você. Ouça, para você experimentar o programa livre das dores de cabeça e ver que ele realmente funciona, para você mudar sua qualidade de vida e nunca mais enfrentar terríveis dores de cabeça, te darei 7 dias de garantia. O que isso significa? Quer dizer que você pode usar o programa livre das dores de cabeça por 7 dias gratuitos. Se você não gostar, simplesmente terá o seu dinheiro de volta. Sim, estou oferecendo uma garantia de 7 dias, porque sei do potencial deste programa. Se não gostar do que recebeu, basta pedir o seu dinheiro de volta e nós reembolsaremos todo o seu investimento o mais rápido possível. Sem perguntas, sem pegadinhas. É só entrar em contato com o nosso time de atendimento ao cliente, que você saberá qual é desde o primeiro dia do programa e solicitar o seu reembolso. Agora pense um pouco e veja que não há riscos para você. Então é hora de você clicar no botão abaixo deste vídeo e experimentar em primeira mão tudo o que você ouviu aqui ainda hoje. Volto a te avisar que assim que as 100 vagas desta turma especial do programa acabarem, não haverá mais o que fazer.
Este site será excluído para focarmos em ajudar as pessoas que entraram no programa livre das dores de cabeça. E se um dia voltarmos aqui, com certeza o programa não estará dentro dessas condições especiais de hoje. Isso significa que você tem duas possíveis escolhas a partir de agora. Primeira escolha: você pode decidir não agir hoje, e isso é a sua decisão. Mas se você não agir hoje, o que vai mudar? Você quer mesmo continuar sendo uma pessoa escrava das dores de cabeça para o resto da vida? Por isso, você pode considerar a escolha mais inteligente. A escolha número 2. Experimentar em primeira mão tudo que te revelei aqui hoje e conhecer o programa Livre das Dores de Cabeça, que já está fazendo uma enorme diferença na vida de dezenas de milhares de pessoas. Mas você realmente deve se apressar, pois este é o fim da apresentação e não há garantia de quanto tempo a oferta estará disponível. Clique no botão abaixo e garanta o seu desconto hoje. Espero que você tome a decisão certa.